Não peça apenas para Deus confirmar aquilo que você já decidiu. Esteja disposto a permitir que Ele mude a sua decisão. Uma dose de sabedoria para começar bem o dia. Abra o dia, abra sua Bíblia, prepare o seu coração e vamos descobrir juntos o que Deus quer nos ensinar hoje através de Provérbios. Hoje chegamos a Provérbios, capítulo 2. E o nosso texto vai dos versículos 1 ao 22. E o tema da nossa dose de provérbios hoje é busque sabedoria. Ontem nós aprendemos que precisamos ouvir quando a sabedoria nos chama. E hoje Salomão vai nos ensinar algo a mais. Não basta apenas você ouvir a sabedoria. Nós precisamos desejar e buscar a sabedoria. Vamos à leitura. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Meu Deus. Logo nos primeiros versículos, Salomão diz: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Depois ele continua falando sobre isso, sobre dar ouvidos à sabedoria, sobre inclinar o coração ao entendimento, sobre clamar por inteligência e sobre procurar a sabedoria. Perceba quantas ações aparecem aqui: aceitar, guardar, ouvir, inclinar, clamar, procurar. Isso significa que sabedoria não é uma postura passiva. Você precisa querer aprender. Existem pessoas que querem uma vida melhor, mas não querem aprender uma maneira melhor de viver. Querem resultados diferentes, mas continuam tomando as mesmas decisões erradas. Querem colher frutos diferentes, mas continuam plantando as mesmas sementes. Salomão aqui está dizendo: se você quer sabedoria, precisa buscá-la. Então, ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz para procurarmos a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Pense nisso. Quando alguém acredita que existe um tesouro em determinado lugar, essa pessoa ela procura, ela cava, ela insiste e ela não desiste na primeira dificuldade. Salomão está dizendo que é assim que nós devemos buscar a sabedoria. Agora pense, quanto tempo nós gastamos procurando dinheiro? Quanto tempo nós gastamos tentando melhorar profissionalmente? Quanto tempo nós gastamos pesquisando coisa que nós queremos comprar? Quanto tempo nós passamos nas redes sociais?
quanto tempo nós gastamos buscando a sabedoria de Deus. Porque aquilo que realmente nós consideramos valiosos recebe o nosso tempo, a nossa atenção e o nosso esforço. E então nós chegamos a uma verdade fundamental aqui no versículo 6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A verdadeira sabedoria, ela não começa simplesmente em livros, experiências ou opiniões humanas. Ela vem de Deus. Isso significa que quanto mais nós conhecemos a Deus e a sua palavra, mais nós aprendemos a enxergar a vida da maneira correta. Por isso, antes de começar o dia, apenas perguntando assim: o que que eu quero, o que que eu devo fazer hoje? Talvez nós devêssemos perguntar: Senhor, como o Senhor quer que eu viva hoje? Porque existe uma grande diferença entre pedir para Deus abençoar o nosso dia, as nossas decisões, e permitir que Deus dirija as nossas decisões. A partir daí, Salomão começa a mostrar os benefícios da sabedoria. Ele nos diz que Deus guarda a vereda dos justos e protege aqueles que lhes são fiéis. Depois, ele afirma que a sabedoria entrará no coração e que o conhecimento será agradável à alma. E então aparece uma palavra importante: proteção. A sabedoria protege. Ela protege você de decisões precipitadas, protege de pessoas mal intencionadas, protege de caminhos que às vezes parecem bons, mas terminam mal, protege de relacionamentos destrutivos, protege de escolhas que poderiam trazer consequência para você durante anos. E às vezes nós pedimos: Deus, me livra. E muitas vezes Deus responde: eu estou tentando você a não, ensinar você a não entrar. Nem todo livramento acontece quando Deus nos tira de uma situação. Às vezes, o livramento acontece quando a sabedoria nos impede de entrar naquela situação. Salomão então fala sobre dois tipos de influência. Primeiro, é aquela daqueles que abandonaram os caminhos corretos e escolheram os caminhos de treva. E depois, ele fala sobre relacionamentos que levam à infidelidade. Nos dois casos, existe um princípio muito importante. A sabedoria também nos ajuda a escolher com quem caminhamos, porque pessoas influenciam pessoas. Relacionamento influenciam decisões, ambientes influenciam comportamentos. Você pode amar todo mundo, pode e deve respeitar todo mundo, pode tratar todos bem, mas isso não significa que todo mundo deve ter influência sobre a sua vida. Existem pessoas que podem caminhar ao nosso lado, e existem pessoas que, se caminharmos na direção delas, podemos nos afastar da direção de Deus. Por isso, uma pessoa sábia não pergunta apenas: eu gosto dessa pessoa? Ela também pergunta: quem eu estou me tornando quando eu caminho com esta pessoa? O capítulo termina novamente apresentando dois caminhos. De um lado estão os justos, aqueles que andam em integridade, e do outro estão aqueles que escolhem caminhar sobre caminhos perversos. Provérbios vai repetir muito essa ideia, que a vida é feita de caminhos e cada decisão coloca nossos pés em uma direção. Talvez uma decisão isolada possa até parecer pequena, mas decisões repetidas formam hábitos. Hábitos formam comportamentos. Comportamentos formam caráter. E caráter influencia o destino da nossa vida. Por isso, cuidado com as pequenas escolhas de hoje, porque elas estão construindo o caminho que você percorrerá amanhã. Vamos para a aplicação de hoje? Então, a dose de provérbios de hoje nos deixa a seguinte pergunta: você tem buscado sabedoria com a mesma intensidade que tem buscado aquilo que você considera importante? Talvez você esteja diante de uma decisão. Talvez seja sobre famílias, trabalho, dinheiro, relacionamento ou simplesmente alguma situação aí da sua rotina. Antes de decidir apenas pelo que parece melhor, busque sabedoria. Ore, leia a palavra, ouça bons conselhos. Não tenha vergonha de perguntar. Não decida apenas pela emoção. E principalmente, não peça apenas para Deus confirmar aquilo que você já decidiu. Esteja disposto a permitir que Ele mude a sua decisão. Essa foi a nossa dose de provérbios de hoje. Uma dose de sabedoria para começar bem o dia. Guarde essa verdade. A sabedoria que você busca hoje pode ser o livramento que você precisaria amanhã. Por isso, não espere errar para depois pedir direção. Busque sabedoria antes de escolher o caminho. Amanhã nós continuamos a nossa caminhada pelo livro de Provérbios.
Beijo e até lá!